Olá, Elaine Basílio aqui. E nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho como assim, Elaine? O perfeccionismo, né, é o mal do século? Pois é. Gente, antes eu achava que não, ser perfeccionista era algo que estava na moda, algo legal, sabe? Eu já usei essa frase assim, ó, meu maior defeito. Qual que é o seu maior defeito, Elaine? Ai, meu maior defeito é ser perfeccionista. Quem nunca? E eu achava que estava na vantagem, achava, até entender, até estudar e fazer assim uma busca em toda a minha trajetória aí, e entender que eu só não consegui resultados melhores até hoje por conta do meu perfeccionismo. Meu não, né? Porque não é mais. Por conta que eu tinha perfeccionismo, tá? A gente vai entender um pouquinho, e claro, eu vou te passar no final desse vídeo alguns passos que eu fiz para poder me curar desse mal do século, que é o perfeccionismo. Então, fica comigo. Então, vamos entender um pouquinho, ó. Mas, assim, tem dois lados de ser perfeccionista. Claro que tem, tá? Tem um lado positivo? Tem. Por exemplo, uma pessoa que é perfeccionista, né, que ela ali, tá, lida com esse estranho aí da perfeição, ela é uma pessoa muito dedicada, uma pessoa comprometida, uma pessoa que geralmente costuma fazer tudo no tempo, né, com prazo, é uma pessoa ali que se aplica, então é uma pessoa realmente assim boa, de certa forma. E agora o lado ruim desse trem do perfeccionismo. Qual que é o lado ruim, gente? Perfeccionismo deriva de perfeição, certo? Perfeição, gente, é uma ilusão. Não existe. E aí o que acontece? Quanto mais você busca essa perfeição, você não encontra. Quando você não encontra a perfeição, você fica, né, decepcionada, você fica iludida. E é muito ruim se sentir iludido. E o que acontece? Ó, o lado ruim do perfeccionismo é uma pessoa, geralmente, como que ela é? É uma pessoa que ela não gosta de receber crítica, é uma pessoa que não admite falhar e muitas vezes não admite que os outros falhem, tá? É uma pessoa que dificilmente vai se arriscar. Por quê? Ela vai ficar na zoninha de conforto dela, ela vai ficar ali, sabe, tranquila, porque se ela se arriscar, ela corre o risco de talvez não dar conta de fazer e aí não sair do jeito que ela quer. Então ela fica ali na zoninha de conforto dela. E toda pessoa que fica na zona de conforto sempre, gente, você está muito distante do seu propósito de vida. Por quê? Você não vai produzir com excelência, você não vai ser produtivo. E a gente sabe que a ausência de produtividade te distancia do seu propósito. Tá? Então você precisa ser produtivo para literalmente fazer o que você sabe, foi programado para fazer aqui nessa terra, tá? Então, essa pessoa que ela excesso de perfeição, ela faz isso, ela não vai arriscar, dificilmente ela arrisca, tá? Então ela tem esse medo assim muito forte, medo de falhar, tá certo? E aí, geralmente, tá? E aí eu fui entender um pouco esse perfeccionismo assim, excesso, esse lado ruim do perfeccionismo tá ligado, gente, a um bloqueio, tá? A uma trava, a um trauma lá atrás. Muitas vezes até, sabe onde? Lá na gestação, sabe? Na vida lá uterina daquela criança, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, vou colocar eu aqui para explicar melhor para você. Então, ó, eu, né, para quem me conhece um pouquinho, quem me acompanha um pouco, sabe? Minha mãe, né, gerou eu com 15 anos, foi ter eu com 16 anos. Gente, uma criança. Uma criança é óbvio que logo de cara ela não vai me aceitar com todo o amor do mundo. Logo de cara existe uma rejeição, porque é o medo, né? Aquele espanto. Então, uma pequena rejeição aconteceu comigo lá no útero. Depois, quem sabe, me acompanha aí, né? Sabe um pouquinho que meu pai me rejeitou também quando eu tinha 4 anos. Gente, olha que coisa. E por sofrer essa rejeição, o que acontece? Eu cresci com esse bloqueio, né, de ser rejeitado, e automaticamente eu coloquei dentro da minha vida profissional o quê? Esse excesso de fazer as coisas muito bem feito, muito perfeita, muito certinha, porque medo de ser rejeitada de novo. Então, inconscientemente, eu sempre procurei fazer tudo com muita perfeição. Nunca consegui, óbvio, porque eu tinha medo de ser rejeitada. Por outro lado, também acontece, por exemplo, aquela criança que as pessoas elogiam demais, coloca muita energia, nossa, ela é muito boa, nossa, ela é isso, nossa, ela é demais. Esse excesso, ela cresce com essa cobrança, ela tenta o tempo todo, né, atingir a perfeição para não decepcionar, às vezes, o pai e mãe. Então, olha que grave, gente. Então, muitas vezes, tá? O perfeccionismo que você tem na vida adulta
tá ligada com um bloqueio, né? Tá ligado, né, com um bloqueio que aconteceu lá atrás na fase, né, ou uterina ou na infância. Então, muito sério isso. E aí, ó, muito engraçado, porque você começa a perceber a sua vida, né? Eu comecei a fazer assim um feedback na minha vida quando eu comecei a estudar sobre isso. E aí eu lembro muito claro, gente. Eu lembro lá em 2006, quando 2006, 2007, quando eu aceitei meu primeiro cargo, tá, de coordenadora. Eu acho que é 2007, não lembro ao certo. Mas meu primeiro cargo de coordenadora, então eu assumi esse cargo, tá? E assim, claro, eu fazia, gente, com tanto capricho, eu me empenhava tanto. Quer dizer, eu tentava ser perfeita, né? Eu usava muito de perfeccionismo. O que acontecia? Olha que coisa. Porque eu não queria que as pessoas apontassem falhas, não queria que ninguém me criticasse. Então, eu fazia ali todo aquele movimento, assim, sabe? Árduo de querer fazer as tarefas com muita perfeição. E o que acontece? Quando você é perfeccionista, você, né, não aceita crítica, você não admite que você fale e muitas vezes você não acredita no potencial do outro. Olha que grave, gente. Você não acredita que a pessoa pode ser tão boa quanto você. Eu eu fazia isso, gente. E o que acontece? Eu não delegava muitas vezes funções, eu não passava muitas coisas, né, do meu trabalho ali, árduo, para outras pessoas me ajudar, porque eu achava que ela não ia conseguir fazer do jeito que eu fazia, sabe? Com a perfeição que eu fazia. Olha que coisa. Consequência disso tudo, uma pessoa frustrada, sobrecarregada, sabe? Sem dar conta de tudo, porque é óbvio, não dá para dar conta. Então, se você quer crescer, gente, isso é fato, você precisa delegar. Então, assim, se você quer alcançar a escala, você tem que delegar, você tem que soltar, sabe? Eu não soltava, gente, eu ficava com aquilo para mim. Quantas vezes eu trouxe serviço para casa? Ou seja, então eu não fui feliz ali, não estava, óbvio que não, porque nunca alcancei a perfeição, porque a perfeição não existe, tá? Então, olha que grave é isso, tá? Então, assim, por muito tempo ali, né, eu fazia o trabalho, mas não tinha plenitude, né? Era uma pessoa iludida e, de certa forma, frustrada, porque não conseguia ser produtiva, tá? Por quê? Óbvio, uma pessoa só não consegue ser produtiva com 1 milhão, 1 zilhão de tarefas, tá? E aí outra coisa que eu tiro, outra coisa grave também nessa minha época aí no começo lá da coordenação, gente, eu perdi oportunidades, de verdade, muitas oportunidades. Eu recusei, sabe por quê? Com medo. Medo de quê? Ah, não sei se eu vou conseguir fazer, não sei se eu vou dar conta. Olha, o perfeccionismo. Medo de errar, medo de falhar, medo do que as pessoas vão falar de mim se eu, de repente, não dar conta daquele cargo, dar conta daquele desafio. Então, eu rejeitei muitas oportunidades na minha vida, gente, por causa desse meu perfeccionismo. Olha que grave. Me tirou, talvez, de alcançar resultados extraordinários esse meu medo de errar, esse meu medo de sair da zona de conforto, tá? Então, a zona de conforto tá ali e eu ficava ali. Então, eu não arriscava, ficava ali onde eu conhecia, onde eu sabia que eu era perfeita, onde eu sabia que as pessoas não iam me criticar. Olha que grave, gente. Então, por muito tempo da minha vida, eu deixei de alcançar resultados talvez extraordinários por causa do meu perfeccionismo, por causa desse meu medo de arriscar. E algo muito grave que eu comecei a perceber que isso fez, assim, essa minha, esse meu negar, tá? Esse negar os desafios, negar essas oportunidades, me fez, assim, muitas vezes me auto-sabotar, porque achava que eu não era capaz, né? Então, essa auto-sabotagem, e muitas vezes vai acontecendo o quê? Você vai ficando com a autoestima muito baixa. Isso pode desencadear várias outras doenças, tá? Então, isso é muito ruim. Quando nós se auto-sabotamos, sabe? E às vezes essa auto-sabotagem é desnecessária. Como eu falei, não existe perfeição, é uma ilusão. Então você se sabota por algo que não existe. Então eu fiz isso comigo durante muito tempo, gente, muito tempo mesmo. Então eu vim aqui hoje de verdade levantar a bandeira, sabe? Abaixo o perfeccionismo. Porque o perfeccionismo, vou repetir, ele tá te distanciando do seu propósito de vida aqui na Terra, ele tá te distanciando do que você veio fazer aqui nessa Terra, tá? E aí eu vou te passar agora 3 passos que eu fiz, né, que eu venho fazendo, tá dando muito certo, tá? Eu tô conseguindo lidar muito bem com essa questão do perfeccionismo, tá? São 3 passos, assim, muito simples, tá? Porque realmente viver aqui, né, com o seu propósito, fazer o que tem que ser feito é simples, tá? Pode não ser fácil, tá? Mas é simples.
Então, assim, são 3 passos. Olha que coisa simples. O primeiro passo é fazer. O segundo passo é corrigir. E o terceiro passo é adaptar. Como assim, Pro? Vou te explicar. Ó, o primeiro passo, fazer. Gente, a ação, fazer remete à ação. A ação cura o medo. Como assim? É verdade. Por exemplo, se você estiver lá para pular de paraquedas, no alto do penhasco, quando você faz a ação de pular, quando você pula, pronto, o medo já foi. Aí entra a adrenalina, né? Vai entrar aí outras coisas. O medo foi. Porque a ação cura o medo. Então você precisa fazer. Então, tá com medo de errar, tá com medo de falhar, tá com medinho? Faça. Porque quando você faz, você cura esse medo. Ai, mas se eu fizer e fizer errado, né? Corrige. Corrige. Ai, e vai fazer de novo? Vai. De maneira adaptável. Então, você vai adaptar esse erro que aconteceu aqui para não acontecer de novo. Então, esse ciclo vai te gerar, né? Cada vez mais você produzindo mais, cada vez buscando mais aí, né? A sua qualidade nas suas produções e não a perfeição, tá? Você vai produzir. Por exemplo, tô com medo de gravar isso. Não, não quero, tô com medo de gravar isso. Qual que é a receita? Fazer, faz. Vai pegar o celular lá, vai começar a gravar o history. Nossa, Pro, mas não ficou tão legal, não ficou bom. Corrige. Onde foi que eu errei? Eu vou olhar ali, vou corrigir, vou adaptar para não acontecer esse erro de novo. E aí eu vou continuar esse ciclo, tá? Fazer, corrigir e adaptar. Gente, e de verdade, tem que fazer o simples, tá? Não espera o plano perfeito, não espera o momento melhor, não espera a melhor ocasião para fazer. Se você esperar isso, você vai ficar frustrado, frustrada, porque esse momento não vai chegar. Não existe um momento perfeito, tá? O momento é agora. Então, vem fazer o que tem que ser feito do jeito que você está, com o que você tem. Então, faz, corrige e adapta, mas simplesmente faça, se coloque em movimento. Quando você se coloca em movimento, você está sendo produtivo. Quando você está sendo produtivo, você está em direção ao seu propósito, em direção ao que você veio fazer nessa terra, tá? Mas simplesmente faça. E aí, Pro, mas se eu fizer isso que você está falando, o que, que vai acontecer? Sabe? Onde que eu vou parar se eu fizer, né? Se eu fazer, né? Corrigir e adaptar. Onde que eu vou parar? Vou te dizer que você não vai parar mais. De verdade. Quando você dá esse primeiro passo de ação, tá? Para tirar o medo, você não vai parar mais. E sabe quando você vai parar? Quando você cumprir o seu propósito aqui na Terra. Imagina você, né, viver uma vida sem propósito, sem direção, uma vida sendo perfeccionista, uma vida se cobrando o tempo todo, cobrando os outros o tempo todo, se criticando o tempo todo, criticando o outro o tempo todo. Ai, que vida chata! Gente, eu tinha uma vida tão chata e eu achava que minha vida era muito legal. Até conhecer essa vida que eu estou vivendo hoje. E é isso que eu quero que você sinta. Eu quero que você sinta uma vida, sabe, simples, que é uma vida extremamente prazerosa. Extremamente, sabe assim, como pode dizer, é uma vida deliciosa, é uma vida gostosa de viver. É isso que eu quero para sua vida, tá? Então, eu levanto a bandeira, abaixo o perfeccionismo. O perfeccionismo está te distanciando do seu propósito. Então, sai dessa zona de conforto. Sai daí, sabe? Tenha ação. Somente a ação vai curar o seu medo, tá bom? Vem fazer o que tem que ser feito, do jeito que tá, com o que você tem. Só vem. Aí depois você corrige, você adapta, tá bom? Perfeição não existe. Para de ser iludido, para de ser iludida, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.